Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Neste espaço, nos propomos a refletir com responsabilidade temas filosóficos e religiosos que atravessam a nossa vida em sociedade. O primeiro vídeo desse canal será sobre doutrina social cristã. O ministro Ives Gandra irá nos conduzir nessa reflexão, aprofundando os fundamentos e as implicações práticas desses ensinamentos. Em um mundo marcado por incertezas e polarizações, revisitamos princípios que colocam no centro a dignidade da pessoa humana, o bem comum e a responsabilidade social. Se você busca compreender melhor como vida social e fé podem dialogar com responsabilidade, esse espaço é para você. Essa série de vídeos que vamos gravar sobre a doutrina social cristã e seus princípios tem como finalidade cumprir um desejo do próprio Papa Leão XIV de divulgação da doutrina social cristã. Ele mesmo assumiu esse nome de Leão XIV para dar continuidade àquilo que é uma série de encíclicas, uma série de pensamentos, de ensinamentos, que a partir da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII foi procurando desenvolver esse pensamento da Igreja Católica, e nesse sentido é que esses vídeos visam a contribuir para essa divulgação da doutrina social cristã. Para iniciarmos, eu gostaria de contextualizar a doutrina social cristã num panorama mais amplo de ideias, que é aquele que diz respeito à história e à civilização cristã e como é que essa doutrina se encaixa dentro desse contexto mais amplo. Para entendermos um pouquinho o que é a influência do cristianismo na nossa civilização, a importância dessa religião, nós vamos utilizar o modelo explicativo do professor de história, grande historiador Arnold Toynbee, inglês, que ao longo de sua vida desenvolveu o seu estudo da história, um estudo da história que foi publicado aqui no Brasil pelo selo da UNB com a Martins Fontes, e que ele procura analisar o fenômeno da civilização, o que é uma civilização, e ao mesmo tempo quantas se desenvolveram ao longo da história humana, quais as que convivem no nosso mundo atual e quais são as características tanto do fenômeno civilizacional quanto de cada uma dessas civilizações. A ideia que Toynbee desenvolveu sobre o que seria uma civilização como um campo inteligível de estudo histórico significa, para ele, que não é uma nacionalidade específica que desenvolve uma civilização, não é um povo específico. O que ele dizia é uma cultura incorporadora de valores. Ou seja, nós não podemos falar, por exemplo, de civilização brasileira, podemos falar de cultura brasileira. Não podemos falar de civilização francesa ou civilização inglesa. Nós podemos falar de civilização ocidental, que abarca essas culturas, porque tem um nível mais elevado de agregação, que é no campo dos valores. O Arnold Toynbee, o que ele procurava desenvolver no seu estudo é que as civilizações surgem, se desenvolvem e vêm a fenecer quando
na sua gênese, a respostas criativas das elites, das lideranças dessas civilizações, há respostas criativas aos desafios do meio, e quando já não conseguem dar essa resposta criativa, nós temos o fenecimento, o desaparecimento dessas civilizações. Portanto, o Toynbee, no seu estudo da história, ele chega a elencar 37 diferentes civilizações ao longo da história. Nós teríamos, na atualidade, então nós temos que nos deslocar a 1975, quando ele conclui esse estudo. Naquela época ainda não havia caído o Muro de Berlim, ainda havia essa dualidade, né? Primeiro e segundo mundo, e ao mesmo tempo terceiro mundo dos países em desenvolvimento. Pois bem, as 5 civilizações, ou diferentes ordens de valores que ele coloca, a primeira, a civilização ocidental cristã, marcada fundamentalmente por esses valores de liberdade e igualdade de oportunidades. Já a civilização oriental marxista, seria o segundo mundo naquele contexto, seria o comunismo e uma igualdade de resultados. Não é apenas o começo da corrida, mas o final da corrida terminaria com todos praticamente sendo equalizados em termos de bens e de serviços. Ele fala da civilização sino-japonesa como caracterizada pela importância, pelo respeito da autoridade e se evitar os conflitos. Ou seja, se respeita muito os ancestrais, se respeita muito as autoridades, não se contesta, não se discute aquilo que vem de cima. Há um conformismo muito grande e, ao mesmo tempo, se nota que as pessoas preferem se submeter ou se conciliar, ou, em vez de um conflito, quer seja judicial, quer seja armado, a tendência é de uma acomodação muito grande. Depois, a civilização hindu, também marcada pela desigualdade no sistema de castas, aqueles que descendem da cabeça de Brahma, então tem mais direitos, menos deveres, aqueles que descendem dos braços de Brahma, aqueles que descendem das pernas de Brahma e aqueles que descendem dos pés de Brahma. Portanto, o elemento religioso acaba influindo na concepção de organização social. E, por último, nós temos a civilização islâmica, onde há uma desigualdade entre homens e mulheres. A mulher é mais objeto de direito do que sujeito de direitos. Então, há atualmente muita contestação a esse sistema, mas quando ele é aplicado com maior rigidez, mas são valores diferentes que moldaram civilizações diferentes que convivem hoje no mesmo tempo em espaços diferentes. Vamos focar agora na civilização ocidental cristã. Quais seriam os seus pilares, as bases dessa civilização? Quais são os valores, as luzes, os elementos que a caracterizam? Eu diria que é um tripé, né, sobre o qual se apoia a nossa civilização ocidental atualmente. O norte, vamos dizer assim, o céu de valores é dado pelo cristianismo. A religião cristã
estabelece fundamentalmente os princípios de convivência, os princípios que norteiam o relacionamento entre as pessoas e dessas com o ser transcendente. Então, é uma religião que tem uma moral muito clara e essa moral influi diretamente nos valores da civilização cristã. Marcado aqui, portanto, pela cruz, né, que veio, né, as caravelas de Cabral tinham nas suas velas a cruz de Cristo. Então, a nossa cultura brasileira é muito marcada pelo cristianismo. Tanto que uma lei de 2024, com apenas um artigo, diz que o cristianismo é manifestação da cultura brasileira. E é interessante que logo depois dessa lei veio a decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que a manutenção de símbolos religiosos, de crucifixos em repartições públicas, não atenta contra o Estado laico. Por quê? São características do Estado laico a separação entre igreja e Estado, a liberdade religiosa, mas a cooperação também entre a igreja e o Estado. Outro pilar é a filosofia grega. O que nós vemos, portanto, como pilar? É o modo ocidental de encarar filosoficamente, racionalmente, os fenômenos, a forma de pensar. É interessante quando nós fazemos a comparação entre a antiguidade oriental e a antiguidade clássica, a mudança, né, da forma de se encarar a realidade dos egípcios, por exemplo, dos babilônios na Mesopotâmia, é diferente dos gregos, porque as explicações eram explicações mitológicas, era argumento de autoridade. E a partir dos gregos, os argumentos são de razão, são lógicos, a forma de se estruturar o pensamento. E, por último, o direito romano, a forma de se organizar a sociedade, com leis, uma estrutura do Estado de uma determinada forma, com garantia de direitos a todos aqueles que estão no âmbito de um determinado Estado. Portanto, esses três pilares são os que caracterizam e distinguem a civilização ocidental. A religião cristã, a filosofia grega e o direito romano. Vendo agora, dentro desse contexto, a doutrina social cristã, o que nós vemos como uma espécie de definição ou explicação do que seja a doutrina social cristã? O conceito mais corrente é aquele que a define como o conjunto desses ensinamentos, desses princípios, que, tomando por base o Evangelho, aquilo que foi pregado por Jesus Cristo, especialmente no Sermão da Montanha, mas ao longo de todo o Evangelho, toda a sua vida terrena, nós temos sendo aproveitados pelos papas, desde Leão XIII até agora, Leão XIV, recentemente também, encíclica do Papa Francisco, em que, para resolver, tentar dar resposta cristã à questão social, que surge com a Revolução Industrial,
e que, na medida em que há uma exploração maior do ser humano como trabalhador, começam a não ser respeitados aqueles direitos mínimos que todo homem, todo trabalhador teria, a Igreja começa a contribuir com os ensinamentos do Evangelho para dar uma resposta cristã, uma resposta humanitária, uma resposta que antropologicamente das mais completas e adequadas do que seria uma justa distribuição dos frutos da produção desse trabalho que se realiza entre aquele que trabalha diretamente, o trabalhador, e aquele que fornece os meios para a produção, que é o capital. Interessante, né, como eu dizia anteriormente, que o Papa Leão XIV, quando foi eleito, surpreendeu a todos ao escolher como nome o de Leão, e com o número 14, para justamente dar continuidade a toda essa série de encíclicas, a toda essa série de ensinamentos, de princípios, sendo atualizados, não os princípios, mas a mudança com as várias revoluções industriais, né? Nós tivemos uma primeira, segunda, terceira, hoje se fala da quarta revolução industrial, revolução digital. Como dar atualidade a esses princípios e aplicá-los a essa realidade econômica e tecnológica cambiante. Ele falava especificamente, logo depois que foi eleito, a explicar a escolha do nome, ele dizia justamente, hoje é importante nós darmos o foco, darmos importância às questões trabalhistas, ao mundo do trabalho, principalmente quando nós temos, nessas revoluções hoje, a inteligência artificial ameaçando, eventualmente, tirar empregos, substituir o homem. Será que isso está acontecendo? Será que vai acontecer? O que se pode esperar? Eu espero, mais cedo ou mais tarde, que saia uma encíclica do Papa Leão XIV focada especificamente na questão social, nas questões do mundo do trabalho, como os seus sucessores foram escrevendo. Então, aqui nós temos, né, o Papa, vamos dizer assim, a linha de tempo do Leão XIII ao Leão XIV, como os dois hoje polos do começo e atualidade da doutrina social cristã. Então, pensando agora, do ponto de vista histórico, dos elementos ou forças conformadoras do direito do trabalho, aquilo que foi surgindo a partir da Revolução Industrial, como leis, como princípios, como linhas orientativas, nós temos aquela força ascendente que, em geral, é mencionada pelos autores, pelos doutrinadores, no sentido de que o direito do trabalho ele tem a sua origem na união dos trabalhadores em defesa dos seus direitos. Então, o nascimento, primeiro, a união dos trabalhadores, criando sindicatos, esses sindicatos, através de greves, através de movimentos, conseguindo que tanto empresas quanto o Estado intervenham e vão regulando, vão colocando limites à exploração do trabalhador pelos empregadores. São exemplo dessa corrente
ascendente da luta do trabalhador em defesa dos seus direitos, fundamentalmente essas duas constituições no mundo, a Constituição do México de 1917 e a Constituição da União Soviética de 1918. Agora, o que eu noto muitas vezes é uma lacuna, uma falta de lembrar que também nós tivemos uma corrente descendente, de cima para baixo, de ideias que foram sendo semeadas e foram iluminando, foram nutrindo outras constituições e que partiu dessa iniciativa do Papa Leão XIII de tratar dessas questões, da questão social e daquilo que nós víamos no século XIX, no final do século XIX, na tendência, por um lado, às correntes marxistas, às correntes comunistas de defesa, né, só do trabalho, e, por outro lado, também a exploração do trabalhador pelo capitalismo selvagem, em que as jornadas eram extenuantes, a exploração tanto da mulher como da criança, sem qualquer garantia, sem qualquer limite. O Papa Leão XIII ele vai fugir, vai criticar esses dois exageros, tentando encontrar qual que é o meio termo que seja o adequado para compor. Então, essa corrente descendente, nós podemos dizer que, a partir da encíclica Rerum Novarum e as que foram se sucedendo ao longo das décadas, nós tivemos a inspiração de outras constituições. Constituição da República de Weimar, na Alemanha, em 1919, a Constituição da Iugoslávia, em 1921, e a Constituição do Chile, de 1925. São três exemplos de constituições que trouxeram a questão social para dentro da Constituição, trouxeram os temas de direitos sociais, mas iluminadas pela Rerum Novarum. Então, aqui nós temos esse famoso quadro que fala da luta dos trabalhadores, na marcha dos trabalhadores, na união dos trabalhadores para a defesa dos seus direitos, e essa é uma realidade, mas também nós temos a encíclica Rerum Novarum, que ilumina não só as várias constituições hoje do mundo, mas, no caso do Brasil especificamente, veio a iluminar a criação, a promulgação da nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. É interessante que eu tive a oportunidade de, ainda quando era vivo e era o último dos que redigiram a CLT, o ministro Arnaldo Susequinde, tive ocasião de entrevistá-lo para escrever um livro sobre a história da Justiça do Trabalho, para a história do Ministério Público do Trabalho. Passamos uma tarde inteira lá no seu apartamento no Leblon, e ele dizia que entre as fontes de inspiração da CLT, uma das principais foi a Rerum Novarum. Além das teses do Congresso Brasileiro de Direito Social, que foi realizado para comemorar os 50 anos da Rerum Novarum, 1941, além das convenções e recomendações da OIT e dos pareceres daqueles que eram os consultores do então Ministério do Trabalho. Pois bem, então, para nos situarmos agora dentro do contexto específico da encíclica Rerum Novarum, para saber as influências que o Papa Leão XIII
teve? O contexto principal é a da Revolução Industrial, que é, vamos dizer, a primeira Revolução Industrial, nós temos situado nessa época, 1720 a 1840, quando se muda da economia artesanal para a linha de produção, para aquilo que já está sendo feito, não um por um artesanalmente, mas uma indústria que consegue fabricar com uma quantidade muito maior, mas que engaja muito mais gente por muito mais tempo para conseguir suprir tantos novos mercados que vão surgindo. Então, os antecedentes históricos, portanto, nós tivemos em 1848, exatamente para tentar dar uma resposta, mas uma resposta que, na verdade, não leva em conta, por exemplo, o fator religioso, não leva em conta o capital, leva em conta só o trabalho, o Manifesto Comunista do Karl Marx, de 1948. Então, também tivemos, em 1811 a 1877, a pregação do cardeal von Kettler na Alemanha, falando, né, mais ou menos na mesma época do Karl Marx, mas com uma solução diferente, tentando mostrar que era possível compor a questão social usando princípios em que haveria uma justa retribuição, tanto ao trabalho, uma justa remuneração ao trabalho, uma justa retribuição ao capital. Aquilo que está até na nossa CLT, no artigo 766, que fala que nesses dissídios, principalmente de salários, nos dissídios coletivos, é isso que deve procurar a justiça do trabalho. Compor de tal forma que haja uma justa remuneração ao trabalhador e justa retribuição às empresas. E nós vemos também, né, já de 1776, o liberalismo econômico, que é o que gerou essa questão social. Quando não se tinha limites, né, a liberdade era total, nós sabemos que a liberdade, a própria função da propriedade, é uma função social que tem que respeitar determinados limites. Então nós temos aqui, né, tanto o Adam Smith, o Karl Marx, o von Kettler e o Papa Leão XIII, né, essas figuras, todas elas tentando dar solução ao problema do desenvolvimento, a partir da Revolução Industrial, da produção, mas como distribuí-la de forma justa e racional. Então, focando agora especificamente na encíclica Rerum Novarum, o Papa Leão XIII, Joaquino Pecci, nasceu em 1810, morreu em 1903, quando ele se viu diante dessa situação, né, da conflito entre comunismo e capitalismo selvagem, na encíclica ele nem admite o coletivismo materialista, que esquece do homem como elemento fundamental da sociedade para ficar só preocupado com o ente social, esquece muitas vezes que esse ser que é o ser humano não pode ser esquecido, não é só um elemento no meio da produção. A sociedade tem a sua importância, mas também o indivíduo tem a sua importância. Nós vemos essa justa distribuição dos frutos da produção entre capital e trabalho, segundo os princípios da doutrina social cristã, não pode cair nesses dois extremos,
nem no individualismo, nem no comunismo. Eu lembro que quando li o livro 1984, me chamou muita atenção aquela parte em que o Winston, que é o personagem principal do livro, está sendo doutrinado pelo lá o torturador que tinha que, naquele estado totalitário, conseguir fazer que ele voltasse a pensar como determinava aquele estado. Ele chega uma hora que pergunta para o seu torturador: mas o grande irmão, né, que era aquela figura do Estado que aparecia na teletela, o grande irmão existe mesmo? E ele responde: sim, Winston, claro que ele existe. Mas ele existe como eu existo? Você não existe, Winston. Ou seja, no coletivismo que esquece do ser humano, o ser humano não é o mais importante, se dá vamos dizer assim, esse descarte do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, quando se valoriza demais a vontade individual de cada um, esquecendo do todo, da sociedade, aquilo que nós chamamos de abuso do direito, quando você usa o direito em detrimento de outros que precisam, também o Papa Leão XIII, ele foge desses dois extremos. Então, nem a exploração capitalista, nem só a união de todos os trabalhadores, esquecendo de cada um individualmente, mas a composição. Né? É interessante, nós vamos ver depois especificamente cada um desses princípios. O que nós notamos é que o que mais se busca, por exemplo, eu que sou juiz do trabalho, a nossa vocação como juízes do trabalho é fundamentalmente conciliadora. Mais do que uma decisão que descontenta metade do nosso público, o que mais importa é tentar uma solução que, não agradando totalmente cada uma das partes, é a melhor solução, a que mais compõe o conflito social. Quando dirigia as audiências de conciliação em dissídios coletivos de âmbito nacional, muitas vezes eu repetia uma frase de um dos contos de Guimarães Rosa, que ele dizia, terminava diferente dos contos de fadas. Nos contos de fadas se termina: e se casaram e viveram felizes para sempre. E o Guimarães Rosa termina aquele conto: e viveram felizes e infelizes misturadamente. É essa, muitas vezes, a melhor solução. Aquilo que compõe o conflito, deixa as duas partes razoavelmente satisfeitos, não totalmente satisfeitos, mas não aquilo que uma decisão judicial faz com que uma ganhe tudo, a outra perca tudo, e aí com isso metade da clientela da Justiça do Trabalho sai insatisfeita. Pensando, agora contextualizando de forma mais ampla a questão dos direitos sociais, dentro da teoria das gerações dos direitos humanos fundamentais, ou seja, os direitos sociais são direitos humanos. São daqueles direitos que estão encartados na nossa Constituição, do artigo 6º ao artigo 11 da nossa Constituição. Então, essas gerações de direitos, quando nós pensamos na primeira geração, que é a geração dos direitos a partir da Declaração de Direitos, a partir da Revolução Francesa de 1789, são direitos que estão focados na abstenção do Estado frente ao indivíduo. Quer dizer, o indivíduo, principalmente, ser o foco desses direitos frente a um Estado que pode invadir o seu âmbito de exercício desses direitos. Então, seria o direito à vida,
que não pode ser relativizado, o direito à liberdade e o direito à igualdade, e também o direito de propriedade. Esses eram, né, aqueles direitos que eram esgrimidos, que eram anunciados pelos revolucionários franceses de 1789 e constam da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa de 1791. Terminada a Primeira Guerra Mundial, diante de tudo o que houve, né, de atrocidades, de enfrentamento de imperialismos, de colonialismo, tudo aquilo que vai ruir no final de 1918, com a derrota dos impérios centrais, nós vamos ter aquilo que são chamados de direitos de segunda geração, principalmente depois do Tratado de Versalhes. Esses não são direitos de abstenção do Estado frente ao indivíduo, são do Estado procurar promover o bem comum, aquelas condições que façam com que o indivíduo possa buscar o seu fim particular, o seu bem particular, porque ele tem as melhores condições fornecidas pelo Estado. Então, são os direitos à educação, saúde, trabalho, previdência, segurança. Hoje é o tema dos mais preocupantes. Falta segurança pública, muitas vezes, né, o crime organizando, dominando muitos setores, muitos países. Nós temos um Estado dentro do Estado. A segurança jurídica, saber, como dizia o Arnaldo César Coelho, aquele juiz, a regra é clara. Nós precisamos, para funcionar, para viver, de regras claras do direito. E, por último, aqueles direitos que são chamados de terceira geração, após a Segunda Guerra Mundial, que, na verdade, são explicitações dos direitos de primeira geração. Quando nós pensamos no meio ambiente, nos idosos, nas crianças, nos deficientes, nós estamos pensando no direito à vida, que, se não for cuidado o meio ambiente, o planeta pode ser inviável. Cuidar da vida nos seus momentos mais fragilizados, que é o início da vida e o fim da vida. Cuidar dos deficientes. Então, todas essas séries de direitos, nós vamos encontrar fundamentalmente os direitos sociais, que são esses objetos da doutrina social cristã, nesse âmbito, principalmente dos direitos de segunda geração, mas sem perder a relação com os direitos de primeira e terceira geração. Então, pensando um pouquinho algumas influências concretas da Encíclica Rerum Novarum no âmbito de empresários, no âmbito de legisladores, os exemplos que eu gostaria de trazer aqui, como reflexos da Encíclica Rerum Novarum, são principalmente esse empresário francês, o Léon Harmel, que começou a aplicar esses princípios nas suas empresas. Limitar o tempo de jornada de trabalho, ter condições especiais para a mulher e para as crianças, uma certa participação nos lucros, uma certa participação na gestão das empresas. E é interessante nós pensarmos que as primeiras leis trabalhistas surgiram na França com influência de deputados católicos, Albert Demont e o René Latour Dupin, responsáveis pelas primeiras leis trabalhistas. E é interessante como na Bélgica, né, o Jos Cadin, fundador da Juventude Operária Cristã, a JOC, que também teve grande influência aqui no Brasil,
a juventude universitária cristã, a juventude operária cristã, era a tentativa de dar uma resposta cristã, não só teórica, através das encíclicas, mas uma resposta prática, de vivência, tanto no plano legislativo, quanto no plano empresarial, no plano de divulgação dessas ideias, principalmente pegando a juventude, que já crescessem com esses ideais. Então, pensando um pouquinho aqui no Brasil de reflexo, né, principalmente, eu já falei da Constituição de Weimar, já falei da Constituição do Chile, mas principalmente a nossa CLT, quando ela estava sendo redigida, ela foi promulgada em 1943, quando houve o Congresso Brasileiro de Direito Social, com a participação do Getúlio Vargas, com a participação de uma infinidade de juristas, de também empresários, sindicalistas, quem fez o discurso de abertura desse Congresso Brasileiro de Direito Social foi o padre Leonel Franca. O padre Leonel Franca foi um dos maiores pensadores tomistas brasileiros. E ele, né, trazendo esses princípios, que esse congresso era 1º de maio de 1941 para comemorar os 50 anos da Rerum Novarum. Então ele trazia a reflexão sobre a Rerum Novarum, sobre os princípios da doutrina social cristã, para iluminar aqueles congressistas, e daí saíram muitas teses. Foram aqueles congressos em que ainda se faziam comissões e que saíam com teses que serviram de norte para aqueles redatores, que eram procuradores do trabalho. Também eu mesmo fui procurador do trabalho durante 11 anos e me orgulho muito disso, e deixo uma marca do que quer buscar o respeito à ordem jurídica, a defesa da ordem jurídica, o que quer procurar ser legalista e não ativista na aplicação do direito. Pois bem, nós podemos dizer que a nossa CLT, nas suas origens, na sua base, tem a luz da doutrina social cristã. Então, pensando um pouquinho nos documentos agora da doutrina social cristã, onde é que eles estão, vamos dizer assim, encartados, onde eles foram sendo, ao longo das décadas, melhor explicitados, tendo em vista as mudanças de circunstâncias econômicas, as várias revoluções industriais. Nós temos aqui as principais encíclicas, a do Pio XI a 40º ano. Vejam que interessante. Se olharem esse quadro, vão perceber que há uma coincidência da maior parte dessas encíclicas serem em anos comemorativos de décadas, novas décadas, da edição da encíclica Rerum Novarum. Então, Pio XI, com a 40º ano, 1931, o Papa João XXIII, com a Mater et Magistra, em 61, e a Pater in Terris, em 63, mas nós vemos o Papa Paulo VI com a 80ª Adveniens em 71, o João Paulo II com a Laborem Exercens e a Centésimos Anos, né? Dois anos, 81 e 91, de comemorações da edição da Rerum Novarum, e o último dos que toca, né, assim, ainda que tangencialmente,
na questão social, Papa Francisco, com a Laudato Si, pegando mais os direitos de terceira geração que eu falava antes. Ou seja, aqueles em que se tem o cuidado, a preocupação com a vida nas suas circunstâncias mais amplas, ou dos seus extremos, ou aquilo, né, que globalmente pode afetar, né, no caso, o meio ambiente do trabalho, que é fundamental para o bom desenvolvimento da atividade laboral. Então, agora, pegando cada um dos princípios, dos principais princípios, que eu vou elencar nesses vídeos, basicamente 8. O primeiro princípio é o princípio da dignidade da pessoa humana. Está lá na Rerum Novarum, no item 11. É interessante que a nossa Constituição, ela apenas elenca o princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, é um dos pilares do Estado Democrático de Direito brasileiro, da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Mas ela não dá o conteúdo. Por isso que eu digo que esse dispositivo é um dispositivo de baixa densidade normativa. Ele enuncia, mas não especifica. E quem especifica esse princípio? Fundamentalmente, a doutrina social cristã. A Bíblia, o Evangelho, quando aparece no Gênesis, primeiro capítulo do Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, esse é o conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana. Cada ser humano, o 8 bilhão de ser humano, o último chinês, o último indiano, o último brasileiro que nasceu, tem uma dignidade imensa, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana tem um conteúdo cristão, ou melhor, um conteúdo judaico-cristão, que, na verdade, é de direito natural. Então, quando nós pensamos, né, que um ser humano, ele, até depois vamos ver como trabalhador, ele tem essa dignidade, toda a ordem social, toda a ordem legal, ela tem como centro o ser humano, que tem que ter seus direitos respeitados. E aí, o principal direito, é óbvio, a base de todos é o direito à vida, que não pode ser relativizada. É interessante, por que eu dizia que esse princípio tem baixa densidade normativa? Porque exatamente ao não estar devidamente especificado no seu conteúdo, nós vimos quando houve o debate em torno da questão do aborto, ele ser utilizado tanto por aqueles que defendem a vida, o feto já não é parte da mãe. Do ponto de vista científico, tem um DNA diferente, já é um outro ser a ser defendido, a ser protegido. E, ao mesmo tempo, esse princípio era invocado a dignidade da pessoa, da mulher, de poder se desfazer de parte do seu corpo, partindo do princípio de que o feto não seria ser humano, o que cientificamente não pode ser provado, exatamente o contrário. Mas, de qualquer jeito, os dois, o princípio de baixa densidade normativa era usado pelas duas correntes. Eu aqui, na linha da doutrina social cristã, defendo o princípio da dignidade da pessoa humana como defensor da vida do ser humano,
desde a sua concepção, está lá no Pacto de São José, como um dos princípios básicos, né? O direito mais básico, sem o qual nenhum dos outros direitos é passível de ser exercido. Passando agora para o segundo princípio, que é o princípio do bem comum, esse é interessante porque, no fundo, ele vai dar a orientação sobre o que seja a atuação do Estado. O que é o bem comum? É um conjunto de condições de vida, né, segurança, saúde, educação, moradia, trabalho, que permitem que cada grupo ou pessoas, né, possam atingir a sua finalidade específica. Eu lembro que quando o então senador Cristóvão Buarque me convidou para participar de uma audiência pública em que ia se discutir o direito constitucional à felicidade, eu na audiência disse, olha, o Estado não tem como garantir a felicidade de ninguém. Cada um escolhe o seu caminho, uns vão acertar, outros vão errar. Mas não cabe ao Estado dizer vai por aqui ou vai por lá. Mas cabe ao Estado dar todas as condições, que eu dizia, que coloquei no slide, para que cada um possa, dentro dessas condições, atingir o seu fim particular. Portanto, essa é a finalidade do Estado. O Estado, né, como sociedade politicamente organizada, vai procurar fornecer ou garantir essas condições para que cada um possa depois buscar o seu bem particular. O terceiro princípio é interessante, que é o princípio da destinação universal dos bens. Ou seja, que todos os bens estão destinados a todos os homens. Agora, isso nega a propriedade privada? Isso seria um princípio comunista, destinação universal? Não. A propriedade privada, na Rerum Novarum, é, por vários capítulos, defendida e exatamente contra aquilo que se via que estava acontecendo na Revolução Comunista, que, privando todos dos bens da propriedade privada, acabava privando o próprio trabalhador do fruto do seu trabalho. Porque eu posso pegar o meu trabalho, transformar isso em poupança e transformar depois em investimento. E produzir mais. Pois bem, três fundamentos justificam a propriedade privada, né, e que é muito importante que nós tenhamos em conta. O primeiro desses fundamentos é um fundamento de ordem jurídica. Se todos os bens estão destinados a todos, mas se eu não especificar esse é teu, esse é teu, esse é teu, o que vai acontecer é que há uma briga, pode haver briga já para escolher, não, eu quero esse, eu quero esse, eu quero aquele. Então, a razão jurídica da propriedade privada é evitar já antecipadamente os conflitos. A razão política diz respeito a que o indivíduo não esteja dependendo do Estado para ter acesso a esses bens. Se tudo estivesse nas mãos do Estado, o Estado é que vai destinando a cada um, se esse não está indo de acordo com o meu pensamento, aquele outro também, o que eu posso fazer? Eu, como Estado, deixar de atender aquele até que ele vá se adequar à minha forma de governar. E a razão econômica é que aquilo que é de todo mundo não é de ninguém, não é bem cuidado. O que nós vemos em todos os estados que tendem a uma visão mais socialista, você tem, na verdade, uma
divisão da pobreza, né? Então, todos vamos partir de uma situação muito menos confortável. Por quê? Porque ninguém está cuidando das coisas, né? Então, quando a coisa é destinada a cada um procura cuidar da melhor forma possível. Muito bem, prosseguindo, indo para o quarto princípio, o princípio da proteção, a intervenção do Estado no domínio econômico, principalmente no trabalhista, se deu pelos desequilíbrios das leis do mercado, em que foi preciso que o Estado interviesse para garantir os direitos mínimos para o trabalhador. Então, se tem, né, a questão da limitação da jornada, se tem a questão da proteção frente a determinados ambientes, se tem a questão do que seria o justo trabalho, a justa remuneração para cada tipo de atividade. Mas vejam que interessante. A proteção, quando o Estado intervém e edita leis, ela vem da lei. Nós, juízes do trabalho, temos a árdua missão de aplicar imparcialmente uma lei que é parcial. A lei é parcial, não o juiz. Por isso que um juiz que aplicasse a lei trabalhista ainda com parcialidade, no sentido que uma interpretação mais protetiva, estaria desequilibrando os pratos da balança. Então, esse é o nosso desafio. Pois bem, o quinto princípio, esse é de uma relevância muito grande e eu não tenho percebido ele ser bem aplicado, muitas vezes, na composição de conflitos trabalhistas. Por quê? O que diz o princípio da subsidiariedade? Aquilo que entidades menores puderem fazer para promover o bem dos seus integrantes, não cabe ao Estado se substituir. Cabe ao Estado ajudar, apoiar, mas não se substituir. Então, aquilo que a família, a empresa, o sindicato, as igrejas, as associações puderem promover o bem comum, o bem dos seus integrantes, não cabe ao Estado se substituir. Esse princípio fica muito claro quando, na reforma trabalhista de 2017, a espinha dorsal da reforma trabalhista no Brasil foi o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado. O que significa isso? Significa que se a empresa e o sindicato que defende os trabalhadores conseguem estabelecer, através de um acordo, convenção coletiva, condições diferentes da lei de trabalho, de remuneração, essas prevalecem sobre a lei. Por quê? Porque quem melhor conhece as condições de trabalho, as condições econômicas de um determinado setor, são os que estão naquele setor, né? Os petroleiros, em relação à extração de petróleo, marítimos, aeronautas, portuários, bancários, comerciários, no setor da indústria, na agricultura. Cada um conhece melhor do que o legislador, do que o juiz. Então, a intervenção do Estado juiz ou do Estado legislador, ela é sempre subsidiária. É interessante que no Brasil, só mais recentemente, com a lei da liberdade econômica, é que se colocou, mas assim, com muita clareza, artigo 2º da lei, dizendo que a intervenção do Estado no domínio econômico é sempre subsidiária.
Então, esse é um princípio muito importante para que nós não estejamos no âmbito de um Estado paternalista, que suprime a iniciativa privada, sufoca a iniciativa privada, substituindo-a por um intervencionismo, um dirigismo estatal, que faz realmente com que a máquina não funcione bem. Indo para o sexto princípio, é interessante. O sexto princípio é o princípio da primazia do trabalho sobre o capital. O que significa isso? O Papa João Paulo II fala muito disso na encíclica Laborem Exercens. Ele fala do sentido objetivo, do sentido subjetivo do trabalho. E eu completaria com aquilo que ensinava um sacerdote que eu tive a sorte de conhecer quando moleque, quando tinha 15 anos, quando ele esteve aqui no Brasil, São José Maria Escrivá, de Balaguer, que ele falava em três dimensões do trabalho: dimensão objetiva, subjetiva e intersubjetiva. Santificar o trabalho, santificar-se do trabalho e santificar os outros com o trabalho. Mas vejam que interessante. A dimensão objetiva é o trabalho bem feito, a obra realizada. A dimensão subjetiva é o trabalhador que vai adquirindo qualidades, que vai se realizando, vai se transformando através do trabalho, vai se aperfeiçoando realizando aquele trabalho. E a dimensão intersubjetiva é o serviço que nós podemos prestar aos outros, o bom ambiente de trabalho, o bom convívio entre colegas que se obtém cuidando da qualidade do trabalho. Pois bem, pensando o Papa João Paulo II, ao comparar o sentido objetivo com o sentido subjetivo do trabalho, o ser humano trabalhador ele tem primazia sobre os meios materiais do trabalho. Portanto, no momento de distribuir os frutos da produção entre capital e trabalho, ou então ver quais são as melhores condições de trabalho, sempre olhar primeiro para a pessoa do trabalhador. Isso não significa absolutamente que é função da justiça do trabalho redistribuir renda. Absolutamente. A função do trabalho, da justiça do trabalho é compor os conflitos sociais, harmonizar as relações de trabalho, fazer com que onde haja trabalhadores, empregadores, haja um ambiente de ajuda mútua, de cooperação. Daí nós vamos para o sétimo princípio, que é o princípio da dignidade do trabalho humano. E aí, fazendo uma comparação entre o princípio da dignidade da pessoa humana e a dignidade do trabalho, do trabalhador, os dois princípios têm base cristã claríssima. De onde vem a dignidade do trabalhador? E que o próprio Deus encarnado quis ser trabalhador. Foi operário, foi artesão, escolheu uma profissão manual para mostrar que todas as profissões honestas, todas as atividades honestas, elas são dignas. A mais simples, a mais humilde, a mais singela, tem a dignidade de um Deus ter assumido essa atividade. Portanto, dignidade da pessoa humana, criado à imagem e semelhança de Deus. Dignidade do trabalhador. Deus se encarnou, se fez homem e quis ser trabalhador. Até os 30 anos, trabalhou. Então, é interessante, né? O período da vida oculta de Cristo serve para nós de uma luminosidade muito grande. Exatamente por isso. Portanto,
né? Esse trabalho, dizia São José Maria Escrivá, né? Ele desenvolveu uma verdadeira teologia do trabalho, podia até ser doutor da igreja só por esse desenvolvimento. O trabalho é para o ser humano caminho de perfeição cristã que tem um nome, santidade. Escrevi até um livro sobre a santificação do trabalho e o subtítulo, O Ideal de Perfeição numa Perspectiva Cristã. Quer dizer, ser o melhor profissional possível, o melhor pai de família possível, o melhor marido possível, desenvolver em todos os âmbitos da atividade o ideal de fazer aquela atividade da melhor forma possível, mas sempre pensando que esse trabalho eu faço por amor a Deus, por amor ao próximo, para servir aos outros, que é o que vai me fazer feliz, e não simplesmente para o meu sustento, para a minha vaidade, para o meu carreirismo. Indo para o último dos princípios, o princípio da solidariedade, esse é muito importante porque ele tem dupla dimensão. Uma primeira dimensão é da solidariedade como união dos trabalhadores, aquilo que eu falava no princípio, união dos trabalhadores em defesa dos seus direitos, a garantia da criação de sindicatos, que sejam sindicatos livres, que sejam sindicatos autônomos, que sejam sindicatos fortes e que possam utilizar o direito de greve como instrumento de defesa dos seus interesses. Então, tudo isso aí, né, o direito à greve, o direito à formação de sindicatos, já está desde a Rerum Novarum nas demais encíclicas sociais. Então, todas essas encíclicas, o que procuraram mostrar que o direito à formação de sindicatos é um direito natural também do trabalhador se unir à defesa dos seus interesses. Que o direito à greve é o direito sobre o trabalho para enfrentar o direito sobre o salário, sobre o direito econômico das empresas. Então, o poder econômico das empresas é contratado com o poder sindical, o poder do trabalho, para se chegar a um consenso do que é possível fazer em termos de estabelecimento das condições melhores de remuneração e de trabalho. Mas, e com isso eu já vou concluindo, esse princípio tem uma vertente muito bonita, muito bela. É que o princípio da solidariedade procura mostrar que a atividade produtiva, a empresa, é um empreendimento comum de trabalhadores e empresários. Ao contrário da doutrina marxista de desenvolvimento da história como uma luta de classes, de enfrentamento sempre, o trabalhador é visto como alguém que está fugindo de trabalhar e só quer ganhar mais e trabalhar menos. O patrão é só visto como um explorador que só quer pagar menos por mais trabalho. Então, a luta de classes, né, a classe oprimida e classe opressora, essa visão marxista, é contrastada com a visão cristã, de solidariedade. Em vez do X de confronto, o mais. Ou seja, a empresa passa a ser vista, o trabalhador, como coparticipante desse esforço. Então, por exemplo, um dos direitos que ainda não foram regulamentados na nossa Constituição, mas o Supremo recentemente, numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, deu prazo para o Congresso Nacional disciplinar para a questão da cogestão, a participação dos trabalhadores também na própria gestão das empresas. Portanto, eu concluo que esse
arcabouço de princípios, esse conjunto de ensinamentos, vamos dizer assim, essa doutrina que procura compor, procura mostrar os caminhos para se compor da melhor forma o conflito social, a questão social, né? Ela sempre tem em conta que nós não estamos em confronto, não é algo congênito no sentido de que vai ser assim sempre. É luta de classes, a história é só isso. Não. A visão cristã é uma visão de cooperação, de solidariedade, de harmonia e de paz. Por isso, ao olhar lá no meu tribunal, da minha janela, para a bandeira do TST hasteada com os dizeres do profeta Isaías, Opus Justitia Pax, a obra da justiça e a paz, se nós compusermos devidamente o conflito entre trabalhadores e empregadores, da forma mais conciliada do que decisória, e conseguimos conjugar o princípio da proteção com o princípio da subsidiariedade, nós pacificaremos a sociedade. Nós conseguiremos ambientes de trabalho harmoniosos e, com isso, um desenvolvimento econômico e social cada vez maior. Muito obrigado.